A gente tem noticiado aqui ao longo desses 2 anos o quanto a pandemia agravou a desigualdade no mundo. Mas o impacto foi menor nos países que implementaram políticas eficientes de distribuição de renda. Sobre o desempenho brasileiro nesse ponto, eu conversei com o economista da FGV Social, Marcelo Neri. A gente vê um processo de, olhando a tendência histórica, a desigualdade caiu até 2014, 2015 e depois ela veio aumentando sucessivamente na grande recessão brasileira, etc. A desigualdade aumentou bastante, a desigualdade de renda do trabalho em particular. Então, quando chega a pandemia no Brasil, o tecido social já está um tanto quanto esgarçado. A taxa de desemprego dos mais pobres subiu 8,5 pontos, isso antes da pandemia. Mas chama atenção para esse ponto porque agora a gente volta a ter um nível de inflação parecido com o que a gente tinha no começo e a taxa de desemprego está muito mais alta do que estava, quer dizer, não recuperou. E a tendência é que ela piore para frente até para fazer o ajuste. E em todas essas histórias, tanto no lado da inflação como no desemprego, esses efeitos, essa estagflação tem sido mais forte entre os mais pobres. Na prática, isso significa o quê? Como é que está ficando a vida justamente dessa parcela mais pobre da população? Está ficando bastante difícil, quer dizer, o Brasil, que é um produtor de alimentos em escala global, tem dificuldade de alimentar a sua população por conta dessa alta desigualdade. Que leva também à pobreza, extrema pobreza, insegurança alimentar. Então, isso cria um quadro muito difícil no curto prazo e isso ajuda até a explicar uma certa estagnação econômica, porque se a base da distribuição não tem renda, você não tem, as rodas da economia acabam que não giram, né? E aí eu chamo a atenção para esse ponto, porque agora o auxílio emergencial, na suspensão, mais de 20 milhões de pessoas perderam os benefícios, que não vão estar no Auxílio Brasil. Então, isso significa um degrau para baixo em toda essa história que a gente estava relatando. Por medida provisória, o governo garantiu o início do pagamento do Auxílio Brasil já agora na sexta-feira. Qual é o impacto que isso pode ter nesse cenário? É um impacto grande, mas não é um impacto maior. Quer dizer, basicamente pelo lado do Bolsa Família, que vai ter, no melhor dos casos, 17 milhões de pessoas no final do ano. Essas pessoas do antigo Bolsa Família vão receber um auxílio reforçado de R$ 400, já desde agora que acaba em janeiro de 23. A grande perda foram as pessoas que tinham auxílio emergencial e deixaram de ter, os chamados invisíveis. A gente está com um número de trabalhadores autônomos, conta próprias, informais em nível recorde. Essas pessoas ficaram, de repente, desabrigadas. A redução do auxílio emergencial é maior do que esse efeito de mais para quem já estava no Bolsa Família, esse Auxílio Brasil para quem estava no Bolsa Família. Esse efeito é um efeito menor. E é um efeito que não é muito claro, assim, que você está dando R$ 400, você não está levando em conta o tamanho da família, tudo é uma generosidade, mas não é uma generosidade bem elaborada, no sentido do Bolsa Família. É uma situação meio emergencial, mas que a gente já está fazendo isso há 1 ano e meio. Professor, como é que essa desigualdade atravanca o desenvolvimento econômico do país? De várias formas, quer dizer, uma sociedade desigual, uma sociedade mais instável econômica e politicamente, ela fica entrincheirada, desigualdade, ela tira demanda da economia. Então, por que a gente demorou muito a sair da grande recessão brasileira? A retomada foi muito lenta, porque a desigualdade subia. Então, os mais pobres, o Bolsa Família veio perdendo valor, etc., que era um dinheiro que fazia as rodas da economia girarem mais do que outras rendas. Então, a desigualdade leva também a problemas de criminalidade, tanto uma série de fatores, não só econômicos como sociais, ligados à desigualdade. A nossa desigualdade, que já era grande, a gente não está falando de mudanças numa desigualdade que era baixa, não, uma desigualdade que era muito alta, aumentou muito no período pré-pandemia, e a pandemia foi mais uma etapa, só que agora, vamos dizer, a anestesia do auxílio emergencial passou e a gente vai ter que viver as dores dessa desigualdade no sentido mais forte. Dá para imaginar a superação desse quadro a médio e curto prazo e, na sua opinião, o que seria necessário para isso?
Não, com certeza dá. A gente já fez isso no passado. A gente precisa ter programas que avancem, que ataquem os problemas e, na verdade, recuperar um pouco das perdas, das cicatrizes, curar as cicatrizes da pandemia, que é crianças mais novas, em particular, fora da escola, isso determina a desigualdade a longo prazo. Jovens foram os grandes perdedores no mercado de trabalho. Então, é preciso curar essas sequelas do Covid. Não basta ter política anticíclica de combate à pobreza baseada em renda de curto prazo, isso é uma necessidade, mas é preciso ir além disso, pensar em inclusão produtiva, melhoria da educação, que nesse aspecto o Brasil foi bastante mal.